Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, que chegou, esse em que começamos, Senhor Deus, aqui damos início a esse próprio projeto, Senhor Deus, a esse curso que já está no meu coração há algum tempo, Senhor Deus, certo de que o Senhor há de nos abençoar, há de nos edificar, nos fazer crescer, Senhor Deus. Se o Senhor não fizer a parte do Senhor, Pai querido, realmente o resultado não tem como acontecer, porque está para além do que a nossa capacidade de comunicação é capaz de fazer, Senhor Deus. Então, que o teu doce Espírito Santo esteja conosco, o Espírito da verdade, o Espírito, Senhor Deus, da tua palavra, possa estar ministrando nos nossos corações, naquele lugar, Senhor Deus, onde a nossa capacidade cognitiva não é capaz de comunicar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo, Senhor. Amém. Então, bom demais poder realmente, quando eu vi lá os nomes de vocês lá inscritos, fiquei realmente muito feliz. E alguns já tinham confirmado, né, que estariam, e realmente fizeram lá a inscrição. E a ideia desse primeiro dia é apresentar a ideia do curso, né, como é que é a estrutura dele, como vai ser, como nasceu, para que, como eu falei, esses 4 encontros são encontros introdutórios. O curso mesmo ele deve levar aí perto de 1 ano, eu acredito, pela quantidade de tópicos, né? Então você tem um ou outro que às vezes pode não acontecer, você tem recesso de férias e tal. E então ele, como 1 ano tem 50 e poucas semanas, e ele tem perto de 40 tópicos, então a gente deve levar perto de 1 ano, né? E como é que eu vou iniciar uma jornada de quase 40 encontros ou 40 encontros sem eu ter ideia do que é, né? A gente tem muito a fazer, o tempo da gente é muito importante, então por isso eu pensei nesses primeiros 4 encontros introdutórios, onde a gente possa entender melhor a ideia do livro. Então hoje eu vou passar pela própria o índice, mostrar quais são os tópicos, o que a gente vai abordar para ter essa visão geral, né? Então, antes eu queria ler aqui só a apresentação do livro, conteúdo do livro, né? Salomão, o sábio escritor do livro de Eclesiástico, era, nas palavras de Ed René, um ícone da tríade mais celebrada de todos os tempos. Poder, sexo e dinheiro, um digno representante do tripé do paraíso neoliberal. Controle, conforto e prazer. Coisa para muitos poucos mortais. Apesar disso, e aí digo eu, né, fechei aspas, apesar disso, Salomão definiu sua vida como um correr atrás do vento. Então essa é uma das coisas que me chamou muita atenção e instigou esse estudo da Palavra de Deus e escrever o livro que hoje é usado aqui nesse curso. É essa vida de Salomão, né? Porque ele é um cara, como ele diz aqui, cara, ele tinha muito poder, muito dinheiro, muito sexo, né? Tinha muitas mulheres e ele tinha controle, conforto e prazer. Então tudo que um ser humano busca, assim, a carne busca nessa vida, ele tinha num nível hard, num nível mais elevado que se pode ter. E ele chega no final da vida dele, quando ele olha para trás e diz assim, cara, a vida é completamente sem sentido, é um correr atrás do vento. Então a gente tem que olhar para ele e dizer assim, cara, então o que é, como foi a vida de Salomão, por que ele chega numa conclusão dessa e o que eu posso fazer, se é que tem alguma coisa para fazer, para eu não chegar no final da vida como Salomão chegou, com esse desgosto para mim, com esse nível elevado aqui de depressão, que é o que dá a ideia a esse livro de Eclesiastes, né? Dá a ideia realmente de alguém com esse sentimento. O que então de fato vale nessa nossa existência e quanto vale? A percepção correta do real valor das coisas e acontecimentos normalmente só nos ocorre no fim da vida, quando não podemos mais voltar para revivê-la. Se pararmos para pensar, a quase totalidade dos problemas experimentados hoje pela sociedade, pelas famílias e pelos indivíduos decorre direto ou indiretamente das inversões em nossas escalas de valores. Atribuímos valor absoluto ao relativo. O relativo é aquilo que é secundário, que é dispensável, que é prescindível, né? Ao mesmo tempo em que relativizamos
o absoluto, que é aquilo que é essencial, definitivo ou completo. Deus tem planos perfeitos para a nossa felicidade e prosperidade, mas a sua concretização passa pela renovação da nossa mente. Romanos 2, que é um texto também que eu amo muito. Precisamos desesperadamente conhecer a verdade para que ela nos liberte. Não tem João 3,16, né? Essa coisa da renovação da mente, né? É legal que Romanos 12, 2, o texto todo lá diz: não vos conformeis com esse mundo, ou não estejais conforme esse mundo, ou não sejais de acordo com a forma, com o padrão desse mundo. Essa é a ideia do texto. Mas transformai-vos pela renovação da mente. A palavra transformai-vos lá, a ideia é da metanoia, né? Que é o processo, a palavra usada ali é metanoia, que é a palavra que é atribuída à transformação pela qual passa a borboleta, né? A borboleta não, a lagarta, né? Não deixa de ser a borboleta. Metanoia. Então é a ideia de uma transformação radical, né? Então essa transformação da borboleta, a palavra que define isso é isso, metanoia, que é radical. Você vê, sai de um estado, de uma... E aí, esse é o convite, então, da palavra de Deus, que nós passemos por essa transformação radical, né? Para que, e portanto somente assim, nós vamos poder experimentar, ele diz, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, mas para que a gente a experimente, a gente tem que renovar a mente. Essa transformação só acontece a partir da renovação da mente. E essa parte da renovação da mente é o que nós vamos fazer ao longo do curso. Um conhecimento, tem uma das introduções, a gente vai se debruçar muito sobre isso, mas o conhecimento sobre Deus é o que o curso vai apresentar. Mas ele não se esgota no conhecimento. A ideia do convite de Deus não é para se esgotar no conhecimento sobre Deus, mas humanamente a única coisa que a gente tem como fazer é a comunicação sobre Deus. Mas é preciso um segundo estágio, que pode acontecer ao longo do curso, ou alguém de nós já estar vivenciando isso em alguma medida, ou pode para outros acontecer depois do curso, mas o convite realmente é, a partir do que você conhece sobre Deus, passar a conhecer Deus, que é diferente, né? Então, conhecimento sobre Deus e o conhecimento de Deus, ou conhecimento relacional de Deus. Tem uma das introduções, um dos domingos a gente vai tratar bastante sobre isso. Então eu amo esse versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele foi a gente passou um grupo de homens uma época, a base nossa, a gente reunia às quartas-feiras, e a base nossa era essa renovação da mente, baseada aqui em Romanos 12, 2. O livro Tudo se Resume do Amor se propõe, assim, a busca dessa verdade, com V maiúsculo, né? Iniciando pelo V maiúsculo, porque essa verdade, a que Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é ele próprio, né? Mas em alguma medida inclui também o conteúdo sobre ele. Então no livro nós iniciando pelo enfrentamento das indagações que sempre ocuparam a mente humana, levando religiosos, filósofos, cientistas e sociólogos e muitos outros estudiosos a dedicarem a integralidade das suas vidas a tais questionamentos. Primeiro, quem sou eu? Ou do que eu sou constituído? Né? Qual a origem da humanidade? Ou de onde eu venho antes de eu nascer? Ou qual o propósito da minha existência, se é que existe um propósito para ela? Qual o meu destino? Ou para onde eu vou depois da morte, se é que de fato se vai para algum lugar depois da morte, aqui não se morre. Então essas indagações, que são principalmente da filosofia, que se propõe sempre a perguntar e nunca responder, a religião ela vai tentar responder isso, se propõe a responder isso. As mais variadas religiões, elas tendem a sempre buscar resposta para essas perguntas, e o livro Tudo se Resume no Amor, então baseado na Bíblia também, e é o caso do nosso curso, então baseado nele, a gente justamente vai buscar à luz da Escritura essas respostas. Concluir-se-á, como o próprio título sugere, o título do livro então e do curso é Tudo se Resume no Amor. Então, já adiantando, dar um spoiler, né?
spoiler, é que com base em detalhado estudo das Escrituras, que a origem, o propósito e o destino da vida humana são o amor, em torno do qual todos os demais valores devem orbitar. Então, se o amor, como a gente falando sobre essa questão da hierarquia das coisas, né, para que a gente não se perca, cada coisa no devido lugar. O amor, ele deve estar, então, no centro das nossas vidas e todas as outras coisas devem orbitar em torno do amor, todas as nossas atividades, relações, tudo deve orbitar em torno do amor. Agora, amor, não aquilo que nós temos como concepção de amor, como experiência de amor, percepção, mas é o amor de acordo com o que a Bíblia, a Escritura, fala que é amor. Porque muitas pessoas às vezes confundem e dizem, ah não, mas é amor, é amor, é amor, mas confundindo com sentimento, eles até questionam justamente, ah não, isso aqui não pode ser na Bíblia, não pode ter tal coisa, porque se Deus é amor, não foi isso não, mas é porque ele está sempre querendo julgar, considerar amor a partir do nosso conceito de amor, que é um conceito ou equivocado ou pelo menos limitado, né? Então a gente vai ver sempre à luz da Escritura, né? Queria também ler aqui com vocês algumas, eu não vou citar os nomes, que eu pus aqui, algumas das respostas aqui na inscrição. Não vou mencionar nome, podem ficar tranquilos, até porque não teria também nenhum problema, né? Mas não tem nada de... Só para efeito ter uma ideia geral, né? Em relação às perguntas que eu coloquei relacionadas ao curso, né? Aqui, então, a primeira aqui que chama, o que motivou você a se inscrever neste curso? Então, teve alguém que colocou, quero aprofundar sobre conhecimento bíblico que trazem sentido à vida, né? Então, essa realmente é a ideia. Gostei muito. E acredito realmente que o curso vai poder trazer isso, esse aprofundamento no conhecimento bíblico que traz sentido à vida. Se a gente, como Paulo fala, se a nossa vida se limita apenas a essa existência, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, falando aí das pessoas cristãs, porque realmente a vida passa disso, né? Há um transcender, há uma eternidade, ela não acaba aqui, essa eternidade já começa aqui, o céu começa aqui, a gente pode começar a experimentar isso, o sentido realmente da vida deve ser buscado na Escritura, na minha visão, e é o que a gente vai sustentar no início do curso. A introdução do referido livro, o que levou, né? O que motivou a introdução do referido livro e conversas com o autor. Então aqui é alguém que já leu a introdução e que a gente teve também já algumas conversas e disse, não, legal, quero conhecer um pouco mais. Outro diz que é estudar a Bíblia e também, certamente, a pessoa vai ter nesse curso essa oportunidade, porque todo o curso é baseado na Bíblia, baseado na Escritura, só com essa ênfase que eu falei. Ele não é o estudo da Bíblia, que não é um fim em si mesmo, né? Ele é apenas um meio para que o fim seja realmente buscado e alcançado, que é o conhecimento sobre Deus, para daí a gente ter como invocar um Deus, né? É como Paulo vai dizer, como é que as pessoas vão invocar aqueles de quem elas não conhecem, né? Então, para eu invocar Deus, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que ele diz, tudo bem, mas como é que a pessoa vai invocar se ela não sabe nada a respeito de Deus? Então ela precisa conhecer sobre Deus, aí em conhecendo sobre Deus, ela diz, não, agora eu sei o que ou quem eu estou invocando. Então esse é o papel do estudo da Escritura, é esse. Mas como a gente também vai ver atentamente numa das introduções, Jesus chama a atenção esse cuidado de não ficar só no estudo da Bíblia, né? Então é algo que tem o seu valor, tem o seu lugar, é necessário, né? Faz parte do processo e da caminhada, mas Jesus chama a atenção, em um determinado momento lá em João capítulo 5, ele falando com os doutores da lei, então já eram pessoas mega blaster estudadas, né? E ele chama a atenção e diz, olha, vocês estudam a Escritura, porque vocês acreditam que elas contêm a vida eterna. Veja que aqui, a primeira pessoa, a primeira resposta aqui, ela está dizendo justamente o quê? Que está buscando aprofundar os conhecimentos bíblicos que trazem sentido à vida, né? Então, de fato,
ela contém a vida eterna. Ele diz, vocês estudam a Bíblia, porque vocês acreditam que ela contém a vida eterna. E ele diz, e ela, de fato, dão testemunho a meu respeito. Aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele fala, legal, vocês estudam ela porque acreditam que ela contém a vida eterna. E elas dão testemunho a meu respeito. Qual o sentido que tem? Para esse sentido, eu preciso ver um outro texto em que Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida. Então, quando eu, partindo do pressuposto que ele é a vida, aí faz sentido. Que vocês estudam a Bíblia porque querem ter a vida ou a vida eterna. E, de fato, elas dão testemunho sobre mim, que sou a vida e sou a vida eterna. Então, ele está elogiando e dizendo, legal, parabéns para vocês. Só que, ao mesmo tempo, ele critica e dizendo, só que vocês não querem avançar e sair desse nível do estudo da Bíblia em si, do estudo do conteúdo em si, para vir até mim, para de fato ter vida. Porque eu posso saber tudo sobre a vida, mas não ter vida. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que elogia, ele chama atenção. Então, essa resposta aqui é muito, muito interessante. E é só esse desafio que não vamos nos esgotar aqui, mas isso não depende de mim. O que está ao meu alcance é passar o conteúdo sobre Deus. E na medida em que você vai conhecendo Deus, aí você já sabe a quem você pode invocar. Algumas características sobre ele, né, dos planos e propósitos sobre ele. O que ele quer com a minha vida, o que ele quer fazer, que ele disse que quer entrar aqui dentro e tal. Que tipo de mudança ele quer fazer para eu saber se eu quero mesmo isso ou não. Aí eu tenho como então fazer essa invocação concretamente, né? Então estudar a Bíblia faz parte realmente aqui do nosso curso e certamente essa pessoa vai ter resultado favorável. Já conhecer, o motivo que o senhor falou, já conhecer uma parte do conteúdo e querer, no mínimo, rever. É muito bom, fico feliz quando tem realmente algumas pessoas que já passaram várias vezes, porque embora não com uma estrutura de curso, mas nós temos pessoas que já passaram 4, 5, 6 vezes. A gente já, cada ano vai renovando, ali teve um período que era realmente, passava antes do ano, depois de novo. Tive individual já com mais de uma pessoa e participa e vem de novo, justamente porque quando a gente revê, a gente cada vez aprofunda e cresce mais. Eu costumo dizer, o Evangelho é simples, mas é profundo. E a gente tende a confundir profundidade com complexidade. E a gente tende a querer começar a complicar o Evangelho a pretexto de estar sendo profundo. E isso é perigoso. O Evangelho é simples. Então, é na mesma singeleza em que eu, revisitando aquele conteúdo, revisitando aquela oração, revisitando aquela adoração, eu me aprofundo mais na mesma singeleza. Né? Sim. Está podendo lembrar do C.S. Lewis, que essa coisa assim, né? Falando do cristianismo puro e simples. Exato. Mas puro e simples. Exatamente. É muito legal. O C.S. Lewis, você vê tamanha singeleza e perfeita a sua citação. Vou deixar esse microfone aqui, porque se alguém quiser colocar mais perto quando for falar. O C.S. Lewis, ele me chama muita atenção e eu tenho quase certeza, mas eu não vi em momento nenhum, só se me passou batido, um livro extraordinário sobre a fé cristã. O nome dele é Cristianismo Puro e Simples, por isso o Will chamou a atenção. E eu não tenho lembrança, e olha que eu fiquei atento procurando, de ele citar um versículo bíblico, aspas, versículo, parêntese, Romanos 12, 2. E Bíblia purinha, né? Evangelho puro e simples, como de fato o livro, provavelmente fazer mais sem e uma capacidade extraordinária dele. Então, com essa singeleza, né, e pureza, ele fala do Evangelho, uma capacidade extraordinária dele. Então, esse revisitar é extraordinário. E nós precisamos rever e revisitar, mas com o propósito de aprofundar na mesma singeleza. Eu tenho eu brinco que eu sou um pastor de uma mensagem só. Eu repito sempre as mesmas coisas e eu não quero deixar de ser assim. Eu quero continuar repetindo as mesmas coisas. Não quero
eu quero resistir à tentação de querer começar a complicar e tal, para poder, poxa, eu não posso repetir a mesma coisa, a gente tem que mudar de nível, a galera tem que dizer, caramba, o Emer sabe pra caramba, nossa, meu Deus, olha que sacada do Emer. Não, eu quero resistir a essa tentação e quero sempre a gente repetir na mesma singeleza as mesmas coisas. E eu acho legal, Paulo, salvo engano, na carta aos Filipenses, ele diz assim, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sei que eu já repeti, eu sei que eu já falei, mas eu não me importo em repetir, e é importante para vocês que eu repita. Eu acho muito legal, isso tem a ver justamente com esse rever aqui, que essa pessoa que se inscreveu aqui colocou, né, esse interesse em rever, e essa é a ideia mesmo. O outro colocou a comunhão e a busca por conhecimento da palavra de Deus. Perfeito. Realmente, como eu falei antes, a gente não pode... A ideia, embora o que está ao nosso alcance é só o estudo do conteúdo, mas a ideia é para além, né? É necessário... A ideia é que a gente passe a vir a Deus para ter essa vida, e ela acontece justamente na comunhão, né? Então, buscar o conhecimento da palavra, mas também a comunhão, como essa pessoa colocou aqui. E é justamente isso que eu tenho certeza que vai acontecer com aqueles que quiserem, né? O que você espera encontrar nessa jornada? Conversas enriquecedoras e troca de experiências. Então, acredito também piamente que essa pessoa vai ser atendida nessa expectativa aqui, né? Vão ser, hoje, a gente tem essa sistemática que eu estou apresentando, os outros eu vou hoje já mandar para vocês as introduções, né? Ou pelo menos a primeira, talvez mande todas. E aí vocês ao longo da semana vão meditar nela, de maneira que quando a gente chegar então aqui no próximo domingo, ao invés de eu falar com esse ar professoral, né, apenas unidirecional ou a maior parte do tempo, a gente vai poder então já trocar muito mais, né, e cada um a percepção, o que chama mais a atenção, ou alguma dúvida que tenha já em cima daquilo ali. Então vão ser conversas enriquecedoras, acho que ele foi muito feliz nessa resposta, porque é bem a ideia mesmo da gente, troca de experiências, né? Crescimento espiritual, né, também, certamente essa pessoa vai ter atendido isso. Conhecer mais sobre a Bíblia, então da mesma forma também, essa pessoa, como já falei, vai ter atendido nisso. E aprender mais enquanto tem um momento de comunhão também, acredito que vai ser atendido, como já mencionamos. E a revelação da vontade de Deus, perfeito, né? A gente citou aquele versículo, justamente Romanos 12:2, que a parte final deles, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Tem um texto que até a gente estava meditando lá no Model Week, algumas vezes, Isaías 55, é muito legal que Deus fala assim, através do profeta, sou eu quem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Plano de fazer o bem e não de fazer o mal. Plano de lhes dar um futuro e nos fazer prosperar. Quando ele fala assim, sou eu que sei o plano que eu tenho para vocês, plano de fazer o bem e não fazer o mal, por que ele fala isso? É porque a gente, por causa da nossa carne, tende a achar que o plano de Deus é fazer o mal pra gente. Porque a gente é dominado pela carne. E o que ele está querendo fazer é matar a nossa carne. Ele quer nos levar para um outro patamar. E aí a gente tende a achar, cara, Deus é um tremendo desmancha-prazer. Tudo que é bom, tudo que é bom não pode, né? A gente diz assim, quando a gente vai entrar em dieta e tal, não, cara, tudo que é bom, tudo que é gostoso é o que não pode. Essa é a regra boa ali para você, resumindo ali. O Luiz já leu muito sobre esse negócio, né, Luiz? Não, tipo isso. Então a gente tem a sensação assim, a nossa carne passa isso pra gente. Cara, Deus é um tremendo desmancha-prazer, velho. Pô, tem toda uma vida para viver, curtir, liberdade, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser. E ele diz, cara, é porque vocês não conseguem entender, porque vocês estão mergulhados nessa escuridão, vocês estão mergulhados nesse lugar de domínio, de escravidão. Vocês não têm a visão do todo, não têm a visão do projeto que eu tinha para vocês, que ficou momentaneamente inviabilizado. Então ele diz, eu sei o plano que eu tenho para vocês. Fui eu quem fiz vocês, fui eu que coloquei os gostos em vocês, eu que coloquei esse tal desse prazer em vocês. Eu sei o que gera prazer. Eu sei o que fazer para poder gerar prazer em vocês, felicidade, alegria, etc. Confia em mim.
Tem coisas que vão gerar em vocês alegrias, felicidades, sensações muito maiores do que essas que vocês estão tão apegadas e que não vão fazer, não ter os efeitos colaterais que às vezes essas que vocês estão tão apegados acabam gerando, né? Mas o problema é que a gente tem mais contato com essas que... Sim, sim. Esse aqui é o grande exatamente. contato. Exatamente, exatamente. Por isso, aqui, esse curso a gente vai ter essa experiência de um começo, mas é algo, a ideia é que a gente se instigue cada vez mais, e aí, Salmo, foi muito bom até se lembrar, porque é algo que eu queria mesmo mencionar aqui, um texto que eu amo na Escritura, foi possivelmente o segundo que eu decorei, depois do Salmo 23, foi Salmo 1. E ele, justamente, ele fala algo que é a chave e é ao mesmo tempo um antídoto em relação contra isso que o Luiz muito bem colocou. Olha só, ele diz aqui Salmo 1. Ele diz, abençoado com felicidade, ou tem uma outra versão, que é a mais comum que a gente decora, é bem-aventurado. Então, sempre vai bem-aventurado na Bíblia, é isso daqui, é abençoado com felicidade ou com muita felicidade. Então, ele diz, abençoado com muita felicidade é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, o Luiz falou, cara, isso aqui é o tempo todo, isso aqui é má influência, né? A zombaria e tal, né? Os conselhos maus. A gente está o tempo todo rodeado por isso, as sensações, as tentações, está o tempo todo. E ele diz, ao contrário disso, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, justamente, o antídoto é isso daqui. É esse prazer na lei do Senhor que me leva a meditar nela de dia e de noite. Ou seja, eu estou todo o tempo meditando nela. E aí eu começo a ter alguma coisa que está contrastando. E aí cada vez mais eu vou ficando mais fortalecido. Mas num primeiro momento é necessário uma força de vontade muito grande por uma decisão. Dizer assim, cara, é porque não está sentindo ainda. Num primeiro momento, a única coisa que está sentindo é limitação, realmente. Não tem nada. Por isso, Jesus, eu acho legal que o Evangelho não mente. E ele diz assim, gente, o caminho que conduz à salvação, a porta que conduz à salvação, que é essa que a gente está meditando, ela é estreita. E o caminho que conduz à salvação, depois que você entra por essa porta, é estreita. E ele diz, por isso são poucos os que vão querer entrar por essa porta e se conduzir por esse caminho. Porque justamente por isso, cara, a sensação, quando a gente está dominado pela carne, o que é a sensação? É de que o bom é tudo isso que a gente não quer largar e que o Evangelho realmente convida a gente para largar. E às vezes não é nem no querer. Por exemplo, uma pessoa que decide tomar café sem açúcar. Uhum. Todo lugar que ele vai ter café com açúcar. Muito raro. Exatamente. Sem. E aí com o tempo, vamos supor, ele fica ali 2 meses, consegue. Né? Aí ele vai começar a perceber que o sem açúcar que é bom. Então quer dizer, mas exige o quê? Uma exposição ao café. Exatamente. Que é o mais complicado. Que vai acontecer a partir de uma decisão muito firme, muito fechada. Né? Porque justamente isso, tá aqui disponível com açúcar, você vai querer. Exatamente. Mas não vai acontecer no primeiro dia, no segundo e na segunda semana. E aí exatamente isso que o Luiz falou, essa então é a sensação. Você entra por essa, cara, é estreita, mas cara, eu vou acreditar, velho, eu vou me permitir começar essa jornada. Então, realmente, aí é cortar na carne, porque eu não conheço Deus ainda, ele ainda não está vivendo aqui, ele não está ainda promovendo as mudanças que tem, ele ainda não tá trabalhando o meu gosto aqui dentro, né? Então eu vou por uma decisão, diz, cara, tem que ter um Deus, tem que ter um propósito, bora lá, já tentei tanta vida, vamos tentar. E aí, você começa a avançar nesse caminho, e quando mas aí a questão é essa, e é uma grande diferencial, é isso, você não pode ficar só no conteúdo pelo conteúdo. Se é só a letra, e essa é a grande questão do Evangelho, se é só a letra, vai só ficar o sacrifício pelo sacrifício. Então não pode comer açúcar, não pode pôr açúcar no café. Aí eu venho soltar o sacrifício, e ele vai continuar estreito, ou a vida toda até terminar ela aqui, e eu não experimentarei a vida, embora sabendo tudo sobre a vida. E realmente, naquele dia,
que é o dia que a gente espera do grande julgamento, Deus vai olhar para esse cara que não comeu açúcar a vida toda, para usar a analogia do café, como ele está usando, ele vai dizer, eu não conheço. O seu lugar é do lado esquerdo, afasta de mim, porque eu nunca conheci vocês. Mas Jesus, eu não comi açúcar a vida toda, amigão, mas você não comeu porque era uma imposição, não foi porque algo dentro de você mudou e você passou a ser um apreciador do café, né? A gente não conhece, a gente não teve amizade lá embaixo. Aqui é uma continuação de quem começou a viver isso aqui, ali na Terra. Seria um sacrifício, né, que a pessoa fez. Sim, Não foi prazeroso. foi um sacrifício, exclusivamente um sacrifício. Então é justamente ele tem o seu lugar, porque você precisa desse primeiro momento, né? Porque para sacrificar a carne, para você começar essa jornada. Mas a ideia então do Evangelho é que, por isso Jesus chama a atenção, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então beleza, estudei, agora eu começo a caminhada. Mas a caminhada acontece aqui dentro, entendeu? É a relação, Deus vai mudando e o escritor aos Hebreus fala isso, o profeta também Jeremias fala, o profeta Isaías fala, ele diz assim, que sobre o Velho Testamento, ele fala assim, olha, ninguém conseguiu cumprir isso daqui. Como para de novo usar a analogia do café que o Luiz falou, olha, eu dei a lei dizendo, não comerás açúcar, não colocarás açúcar no café, tinha a lei lá, era o 11º mandamento, né? E ele está dizendo assim, ninguém conseguiu. O profeta Jeremias fala, o profeta Ezequiel fala. E aí... Só preciso lembrei que no Salmo 51, né? Quando Davi fala assim, Senhor, o Senhor não se interessa por sacrifício, eu daria isso para o Senhor. Exatamente. Então, ele diz, ninguém conseguiu cumprir. Todo mundo quebrou. É aliança, Velho Testamento, Testamento é aliança. A velha aliança era essa, olha, se vocês fizerem tudo que eu estou mandando vocês fazer, eu vou abençoar vocês demais, que é para o povo de Israel, né, que é a sombra, a maquete. Só que eles não conseguiram, por isso, se você não cumpre sua parte na aliança, eu estou obrigado a cumprir a minha? Não, é um pacto. Você faz a sua parte, eu faço, você fez a sua, não, então esquece. Aquele negócio que eu falei, abençoar você acima das nações, esquece, não vai rolar. Né? E aí eles, olha, eu entreguei a lei para vocês, vocês não conseguiram. Eles, mas está chegando um momento, vai chegar um momento, e Hebreus diz que justamente resgatando esses profetas, ele repete isso e diz, esse momento agora chegou, em que a lei não vai mais ser apenas ensinada, que é o que o curso vai fazer. A gente vai aprender sobre a lei, ela tem o seu lugar. Mas ele diz, ela vai ser plantada, e aí esse milagre que não está ao meu alcance, só Deus pode fazer, ela vai ser plantada, escrita, ele diz, vai ser escrita no coração de cada um de vocês. Isso é algo que acontece a partir da relação. Ele diz, e aí ninguém mais vai precisar ensinar o outro o que fazer, porque todo mundo vai saber. Então dentro de mim, dentro dessa analogia, ele vai escrever dentro de mim um gosto pelo café sem açúcar. Eu vou ter prazer por isso. Ele vai moldar o meu olhar, ele vai moldar o meu paladar. Então eu vou continuar tendo, foi perfeito essa analogia, eu vou continuar tendo prazer em tomar o meu café, só que agora, inclusive, é um prazer maior, porque eu vou conseguir perceber o café e eu não vou ter o efeito colateral do açúcar, eu não vou estragar minha saúde. Então essa é a ideia, né? Eu sei os planos que eu tenho para vocês, plano de vos fazer feliz, plano de fazer o bem e não de fazer o mal. Mas sempre acho que esse nutricionista quer me fazer o mal, porque quer cortar coisa que a única coisa que eu gosto da minha vida é comer o meu bolo de chocolate, né? Esse cara, não é, eu quero te fazer o bem, seu paladar vai apurar, vai passar essa fase aí, os neurônios vão refazer esses desenhos aí, e você vai começar a ter prazer sem precisar disso, sem gerar o efeito, né? Mas tem esse primeiro momento em que você realmente faz por obediência. Diz assim, cara, não matarás. Beleza, eu não vou matar. Mas, porque a lei diz para não matar, Deus diz para não matar, então eu não vou matar. Mas eu fiquei morrendo de vontade de matar. Então, enquanto eu estou vivendo a religião, já sei do mandamento que diz não matarás, mas eu fiquei irado, com ódio, e a minha vontade era de matar, eu tenho que não matar, mas eu vou dizer, Deus, me ajuda. Muda aqui dentro de mim. Eu não quero, toda vez que alguém fizer um mal para mim, eu quero ter vontade de retribuir aquele mal, né? Então, aí é esse convite, como Jesus vai dizer lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que eu estou à porta do coração de vocês batendo. Se alguém abrir a porta e entrar, eu vou ter comunhão com ele,
uma das respostas aqui foi essa ideia da comunhão, né? Eu vou ter comunhão, você há com ele comigo. Por isso que Jesus falou, eu não conheci vocês. Não é vocês fizeram ou não o que eu mandei. Não, é conheci. Vocês fizeram as coisas por causa da nossa relação ou era só um sacrifício puro e isolado? Então não é como o Hilton justamente citou do Salmo. Porventura Deus tem prazer em sacrifício? Se tivesse, eu sacrificava tudo e mais um pouco. Não, ele quer um coração, ele quer realmente o coração da gente, né? Então, na medida em que a gente começa a meditar na lei, aí você vai, cara, que legal, e ele vai enchendo a gente, aí você tem mais prazer, você medita mais, invoca mais, aí ele se revela mais, aí você vai tendo prazer, e você começa, caramba, esse café até que não é tão ruim assim não, nossa, cara, dá pra tomar, né? Nossa, café gostoso, agora você consegue perceber a diferença nos tipos de café, porque não tem o açúcar maquiando, vai pagar um pouco mais caro também, né? Porque essa merda é esse outro lado. E aí o Salmo, eu gosto de sempre dizer, o Salmo 119, se alguém sempre parar assim e dizer assim, irmão, hoje nós vamos ler aqui o Salmo 119. O povo vai ficar, misericórdia, é muito grande, essa pregação vai ser muito longa. Por quê? É o salmo mais longo que tem na Bíblia, é o capítulo mais grande que tem na Bíblia. Olha, ele tem 176 versículos, entendeu? Se alguém falar mesmo, irmãos, hoje eu vou pregar em cima de Salmo 119, se ele já dizer, é só em 3 versículos, o pessoal já vai ficar desesperado. Fala, caramba, essa pregação não acabou hoje. Só que é para ser das pregações mais curtas, se alguém for pregar em cima dele, sem precisar ler. Porque o Salmo 119, ele só fala uma coisa, poeticamente, de maneira diferente. Ele só vai repetindo a mesma coisa de maneira poética. Que é o quê? Quão prazerosa é a lei do Senhor. Quão prazerosos são os mandamentos, seguir os mandamentos do Senhor. E ele vai fazendo comparações das mais lindas, porque Davi passa desse estágio, como o Wilton justamente citou, da lei, do sacrifício, não. Agora a lei aqui dentro de mim, ela é prazerosa. O mandamento é prazeroso, a ordenança é prazerosa. Como ele diz, cara, é mais precioso do que maçãs de ouro num prato, num recipiente ali de prata, é mais lindo. Então ele vai usando várias maneiras poéticas ali para poder falar sobre isso. Mas é o quê? Prazer na lei do Senhor. Porque se eu tiver prazer, eu medito de dia e de noite, né? Então, no começo é uma decisão. Cara, essa porta é estreita, esse caminho é estreito. Mas eu começo a andar. O curso é parte disso. É dizer, cara, poxa, o Luiz falou, cara, parece que tá ficando mais longe, né? É o caminho estreito, cara, é o sacrifício mesmo ainda. Mas aí, na medida em que você vê, cara, nossa, está ficando mais perto essa chaga, porque vai ficando mais prazeroso e você está com a expectativa, cara, eu vou receber mais, eu vou poder entender mais e assim saber mais, invocar mais e poder receber mais e moldar mais o meu olhar e sentir que na medida em que meu olhar e meu coração estão sendo moldados, eu estou me tornando um marido melhor, para além do que eu sei que tem que fazer, mas é com sacrifício e, poxa, não tem prazer, se eu soubesse que ficar casado era ter que fazer isso, tinha nem casado. Mas de repente, porque o olhar está mudando e o coração está mudando, você diz, cara, eu meio que naturalmente fiz um negócio que a minha esposa queria e tá legal e eu estou feliz com isso. Na medida em que eu estou sendo moldado, eu estou sendo um pai melhor. Eu estou dando mais atenção para minha filha, para o meu filho, e não estou com aquela sensação de perda de tempo, de caramba, eu podia estar estudando mais, trabalhando mais, ganhando mais dinheiro, ou eu podia estar fazendo o que eu gosto, jogar um futebol, eu podia estar jogando um videogame. Mas eu tenho que dar atenção pro meu filho, porque eu pus no mundo. Não, de repente eu tô vendo que eu me tornei um pai melhor, eu tenho um prazer de estar aqui, eu tô conectado com meu filho. E você vai, então, na medida em que vai vendo essas coisas, a beleza do que se transformou. Poxa, alguém que me agrediu, cara, a pessoa me ofendeu, e de repente, assim, caramba, eu não tive vontade de revidar, eu fiquei com dó da pessoa, velho, cara, por que a pessoa vive nisso? Eu já fui assim, ou tem hora que eu também sou assim, vacilo. Mas teve um momento que eu disse, cara, eu não tive mesmo vontade de reagredir, de xingar, de devolver a fechada. Aí eu disse, cara, que prazer que eu tenho na lei do Senhor, mas não necessariamente apenas ela escrita, como eu digo, de fora para dentro, como uma imposição, mas é essa lei que é plantada no meu coração e que vai
me moldando, né? Então foi muito bom você lembrar desse texto. E aí, olha como ele avança aqui, esse Salmo primeiro, aí ele vem e diz, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ou como essa tradução aqui, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, medita. Olha a consequência, ele é como árvore plantada junto à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, as suas folhas não murcham e tudo quanto ele faz prospera. Né? Então assim, a pessoa vai pensando, cara, porque mudou o olhar, mudou o coração, é isso, é como uma árvore que está sempre bem irrigada, sempre bem regada, está sempre os nutrientes ali do solo estão sendo trazidos, né, da água e tal. E ela frutifica, e ela é sombra, e ela cumpre ali com o seu papel. Então, essa é a ideia aqui, o propósito realmente do nosso curso, né? Revelação aqui, então, da vontade de Deus. Hoje, qual é a sua relação com a Bíblia hoje aqui? Alguns, então, nunca viu, né? Não, nunca viu, não teve ninguém, mas já li algumas vezes, 20%, leio de vez em quando, 20%, leio com frequência 40%, conheço bem a Bíblia, 20% também. Você participa atualmente de alguma igreja ou grupo? 40% não, 60% sim. Em relação à igreja, grupo ou comunidade de fé, você apenas frequenta 20%, exerce algum ministério ou função 20%, já exerceu ministério ou função, mas aí está cortado, não sei o que era aqui, 20% também, já participou, mas atualmente não participa, 40%. E não participa de igreja ou grupo, não tem nenhum aqui. Há possibilidade, há alguma pergunta sobre Deus, Bíblia, o propósito da vida, amor ou existência humana que você gostaria de compreender melhor? Aí uma das questões aqui é qual o propósito de Deus na minha vida e como eu posso fazer diferença na vida das pessoas, como ser um ser humano melhor. É extraordinária essa pergunta e eu tenho certeza de que, do ponto de vista cognitivo, o curso vai trazer isso. Independente da resposta da pessoa, nossa resposta a essas informações cognitivas, a pessoa vai também existencialmente no coração, vai ter essas respostas também nesse outro plano, né? A outra pessoa colocou livre-arbítrio e vontade de Deus. Também, ao longo do curso, vamos meditar muito sobre isso, está na essência do que a gente vai meditar realmente, essa coisa do livre-arbítrio versus vontade de Deus. Alguém colocou sempre há, se há alguma pergunta e tal sobre Deus, então sempre há. E é interessante realmente, porque essa é a beleza, sempre tem. Você nunca vai esgotar e por isso você tem prazer, mas você não esgota e você pode vir mais e vir mais. E quanto mais você aprende, mais você quer aprender. E quanto mais você aprende, mais você invoca, sabendo que está invocando, e mais você recebe, e aí mais você quer invocar e conhecer para poder invocar mais. É extraordinário. Tem uma música, não sei se vou lembrar aqui a frase dela. Ela diz qual a beleza, é uma ministração voluntária, ela fala assim, qual a beleza que existe em você que eu ainda não conheço, a adoração falando. Sempre vai ter em Deus uma beleza que eu ainda não conheço, e aí a música está adorando, falando, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não conheço, eu quero. O outro coloca qual o meu propósito, cara, é extraordinário realmente, e sim, o curso vai trazer essa resposta do ponto de vista cognitivo de uma maneira muito convincente, acredito eu, e no espírito, depende da resposta a essa resposta cognitiva, acredito realmente que a pessoa vai ter também a resposta ali no lugar que mais importa, que é no coração, né? Aqui se há disponibilidade, aqui em relação se compromete, né, a respeitar as falas dos demais participantes, né, mesmo quando houver dúvida ou opinião divergente, a gente precisa ter sempre essa respeitabilidade, né, a maneira da gente falar e de contrapor a opinião de um outro no que a gente vai conversar, sempre respeitoso, né? O amor tem que justamente permear tudo, né? Se tudo se resume no amor, imagina se nas nossas falas não tiver o amor para o respeito em relação à opinião do outro, né? Você está disposto a realizar a leitura prévia indicada em cada encontro? Todo mundo diz que sim, porque vai ser muito enriquecedor, né? Poder ali ler, aquela leitura corrida, mas uma leitura meditada, são poucas páginas ali, uma leitura meditada realmente. Eu tenho também, assim, a cada tópico, aí eu até paro para isso, os tópicos eles são compostos assim, então até me corrijo, não é tão fácil cumprir isso daqui não, também que eu não falei ali, todo mundo diz que sim, que se compromete.
Cada tópico, e a cada semana a gente vai meditar num tópico, tem já de cara um versículo que eu sugiro para decorar. Olha, uma coisa que Deus me abençoou demais foi ter decorado algumas porções da Bíblia, que hoje eu já tenho muita dificuldade de decorar. E é interessante que sempre que eu decorei sem me preocupar muito com a referência. E até hoje, então, eu não consigo mais a referência. Eu preciso, ainda bem que hoje existe o Google, ajuda o seu texto, mas eu ponho lá rapidinho. Você vai e acha. E também eu saio puxando minha Bíblia, anotando as passagens que tem correlação com o que você vai vendo. E aí eu abro uma ali, eu já tenho um leque de vários outros ali, mas eu não consigo mesmo decorar. Salmo 1 eu sei onde está, o Salmo 23 eu lembro também qual que é, mas muito poucos. Gênesis 1 eu sei também, lembro onde é que está, no princípio Deus. Os dois no princípio Deus eu sei onde está, mas o básico. Você vai lá? Não. E, então, assim, é muito, muito precioso decorar. Quando eu vou fazer o meu devocional, eu leio a Bíblia ali, e Deus ministra ali no meu cognitivo, no meu coração, e eu digo, Deus, grava a tua palavra no meu coração. Se for possível gravar na minha mente também, melhor. Para eu poder abençoar alguém, para eu poder, cara, se depois na minha velhice eu tiver dificuldades tantas e de repente um monte de limitação, mas se eu puder ficar meditando, pensando em um monte de texto da sua palavra aqui que eu decorei, cara, já vai ser bênção demais. Então, se o senhor puder me dar também essa memorização guardada na mente, também ótimo. Mas se não puder, pelo menos no meu coração, guarda ela aqui. E é justamente, tem um versículo que diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a gente guardar no coração, não é na mente. Porque se eu guardo só na mente, qual é o efeito que vai dar? É uma roxa, é uma proibição, não pode, é uma obrigação quando eu guardo na mente. Aí eu posso até conseguir, mas como Paulo diz, não vai ter valor nenhum se eu não fizer por amor, que é pela relação. Parece a tal da letra que mata. Exatamente, perfeito, né? Então, como o apóstolo Paulo vai dizer, a letra, ela mata. A letra isolada é isso que eu entendi aqui na minha mente, o não pode, ou eu sou obrigado, ela mata. Mas o espírito dessa letra traz vida, ele vivifica, né? Então, se eu estou se é apenas no meu cognitivo que eu tenho, e aí eu vou chegar, então, naquele dia, e quando a gente vai ver a Bíblia, porque esse é o perigo, por isso que a beleza que eu vejo do curso, eu sei que eu sou suspeito, eu amo, mas eu falo, né, meu amor, eu falo muito, falo assim, cara, um presente de Deus esse livro, não existia e não existe capacidade de mim para ter escrito esse livro, é um presente mesmo de Deus. Então, assim, a gente precisa de ter o conhecimento da Bíblia como um sistema, e o livro vai fazer essa apresentação. Isso aqui, todo esse livro aqui, Novo e Velho Testamento, em perfeita harmonia, sem contradizer a si próprio, embora em algumas situações aparentemente contraditórias, quando você vai ver, não, até o que parecia ser contraditório, na verdade, se harmoniza de maneira perfeita. Então, como um sistema, como no direito a gente diz que todas as leis, elas compõem um sistema e, portanto, elas não podem ter contradição entre si. Deixa eu lembrar onde eu ia aqui. Lembrei. Ao final do curso, a gente vai ter a capacidade de ter o entendimento da Bíblia como um sistema de um todo, a essência dela, e como eu chamo, a chave hermenêutica, a chave de interpretação da Bíblia, que como o próprio nome do curso já sugere que é o amor. Mas amor à luz do que a Bíblia diz que é amor, entendendo que é amor à luz da Bíblia. E aí alguém fala uma coisa com base na Bíblia, você vai dizer, mas não faz sentido. Por mais que no cognitivo que faça sentido, isoladamente, mas tem também esse outro que já contrasta com ele, não cabe, e ele viola a essência, então essa interpretação não pode ser a correta, né? Então, por exemplo, existem religiões que estão embasadas, e é muito bonito, e num primeiro momento faz todo sentido, e isoladamente faz todo sentido, elas estão completamente embasadas na caridade, em fazer o bem. E olha como elas estão tão bem embasadas que, ora, fazer o bem é amor, amando. Todo mandamento é sobre amor, Jesus fala sobre amor, né? Você então confunde amor com caridade no sentido do que eu faço. Mas a Bíblia de amor está para além do que eu faço, né? Isso vai dizer, poxa, como está embasado? Jesus diz que naquele dia, quando vai ter o grande julgamento, ele vai colocar à direita os que vão passar a eternidade com ele, à esquerda os que não vão. Aí o que é o critério que ele diz? Olha,
Vocês que estão aqui na direita, é porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Olha a caridade aí. Olha as boas ações aqui. Boas obras aqui. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês me visitaram. Eu estive hospitalizado e vocês me assistiram. Então, vão passar a eternidade comigo. Mas quando que a gente viu você assim? Não tem esse registro. Não, toda vez que vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. E o inverso ele vai dizer também para quem está de cá. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Mas, Senhor, quando é que a gente te viu assim? Se eu tivesse visto o Senhor nessa situação, esse é o primeiro da fila para te ajudar. Ele disse, cada vez que vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Então, você monta tranquilamente um sistema religioso, e o papel da religião é religar com Deus. E o próprio Jesus já deu o spoiler e falou como é que vai ser naquele dia o julgamento. Você diz, galera, nós vamos montar aqui a nossa religião. Né? Tiago vai dizer, a verdadeira religião do nosso Senhor Jesus é cuidar do órfão e da viúva das suas necessidades e manter-se purificado das impurezas desse mundo. Assim, cara, caridade. Então, nós vamos montar, existe mais de uma religião muito forte, baseada nisso. O nosso papel é religar, nós vamos religar as pessoas com Deus, colocando as pessoas para fazer caridade. Mas tem um outro versículo na Bíblia que diz assim, isso aí sozinho não rola. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Ainda que eu venda todos os meus bens, pega a grana arrecadada e distribua tudo entre os pobres, não são pessoas necessitadas, pessoas que estão com fome e vão comer. Pessoas que estão sem roupa vão se vestir. Pessoa que está sem dinheiro para um tratamento, opa, rolou a grana aqui, vou ter o tratamento. Né? Não tinha dinheiro para um advogado, agora, opa, distribuiu com o pobre, o cara pegou o dinheiro, vai lá e vai pagar o advogado e vai poder sair da cadeia. Né? Então, assim, poxa, o cara fez. Ele vai dizer, se você fez isso sem amor, ele diz, não te vale nada. Então eu não posso criar uma religião, embasar uma religião nisso. Desculpa. A Bíblia como um todo não dá. Valeu para todo mundo que recebeu. Vai viver uma vida menos doída. Em algum momento aquilo parece que se viu 100%. Não estou contra isso, óbvio. Tô dizendo, para a pessoa que deu, no que diz respeito a essa reconexão, à busca da vida eterna, não valeu nada. Ele diz, eu posso pegar ainda que eu pegue o meu próprio corpo e ofereça para ser queimado vivo em favor de alguém, é uma pessoa que está condenada para ser morta. Ei, espera aí, deixa eu ser queimado no lugar dele, libera ele. E eu vou lá e me amarro no lugar dele, toca fogo em mim e eu morro vivo. Se eu não fiz isso por amor, não vai valer nada. Aí quando você é assim, mas Senhor... Os caras da esquerda podem dizer assim, mas Senhor, eu vendi tudo que eu tinha e dei para os pobres. Eu não conheci vocês. Desculpa. Então não é só o dar, é porque eu dou. Por isso que eu digo muito assim, o evangelho não é sobre o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Significa que eu vou não fazer e não deixar de fazer? Não. É o porquê que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Isso é evangelho. É porque se você não tem uma motivação, como é que eu vou dizer assim, concreta, que faça sentido, seria respeitar uma lei que você colocou na cabeça, né? Como se fosse a lei, no caso. A lei é que você deve ajudar o próximo. Exatamente. Você ajuda, mas Exatamente. você não está sendo motivado por nada. Não é você. Exatamente. É o não você. Houve uma imposição. Aí pode ser, cara, porque a lei mandou, cara, porque o padre mandou, porque o pastor mandou, porque o bispo mandou, porque eu sei que é o certo fazer, é cognitivo. Eu sei que é o certo fazer. É porque eu quero me aparecer. Nem gente faz para aparecer. Diz, cara, quer saber? Eu já ia meter mesmo uma bala na minha cabeça, vai lá, me põe no lugar dela porque eu não tenho coragem de puxar o gatilho, me mata aqui no lugar dessa pessoa. Não foi, amor. Né? Então, assim, é aqui dentro, cara, é em andando com Deus, e Ele moldando o meu olhar para a vida. Até no livro a gente vai tratar disso lá na frente. E aí eu digo também, então tem duas coisas lá que eu vou dizer assim, ó,
Beleza, mas cuidado então também com os aproveitadores. Eu disse, são dois que eu digo lá para usar, porque quando você toma também essa consciência, aí você corre o risco das pessoas, que você vai do amor, então vem cá. Eu preciso te dar a oportunidade de se amar. Então você tem que ter muito cuidado também com os aproveitadores e os não sei o que ladores, eu esqueci. Mas então eu faço um alerta também, que a gente fica refém também. Aí em nome do amor as pessoas começarem a fazer a gente de refém e de escravo. É um negócio complicado, né? Então, não sei onde é que a gente tinha começado isso, onde é que eu estava aqui, mas é mais ou menos isso, né? Alguém lembra de aí? Está disposto a realizar a leitura indicada? Tá, não é, mas então beleza, ó, o livro ele vem lá com uma parte para a gente decorar, sugerindo uma parte para decorar logo no início, tem o tema e um versículo para decorar, é pequeno. Pega aquele versículo ali no início da semana, porque ele é um versículo que vai ter muita importância no todo da Bíblia, e ao mesmo tempo, naquela semana, ele tem a ver com aquele conteúdo, então vai fazer sentido. Então pega, segura, tal. Anota, na época que eu estava decorando a Bíblia, infelizmente perdi esse hábito, mas eu passei muito tempo, anotava um versículo e guardava o papelzinho, eu passava a semana, estava no ônibus, tirava lá, olhava ali, colocava de novo dentro do bolso, e a hora do almoço chegava, né? Nossa, esqueceu da parte, pegava a colinha ali. E aí você vem, depois pega mais um, coloca, não, esse aqui eu já peguei, tira, você vai. Então assim, é uma prática, então você pode pegar ali, tira uma foto, né, veja do celular ali e tal, mas vai ao longo da semana decorando, vai ser muito, muito enriquecedor mesmo, é o meu desafio. E aí, então tem o desenvolvimento, e no final tem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, são 7 dias. Aí eu tenho uma sugestão, não é obrigatório, mas é uma sugestão, a leitura é obrigatória. Mas a sugestão de que nessa leitura, para cada dia da semana, você vê o texto que está sugerindo lá e pega na Bíblia, pode ser na própria internet ou aqui, e você lê o texto que está sugerindo para aquele dia. Por quê? Esse texto, todos esses 7 dias são textos que ao longo da lição eles vão ser mencionados ali. Então você já vai pegar o contexto daquilo que eu vou mencionar ali, num parágrafo e colocar ali. Entre aspas, você tem o contexto daquilo e foi ao longo da semana meditando. É ver o que você falou. Eu vou ser bombardeado a semana toda com o inverso, a minha carne chegando. Eu tenho que fazer esse contraste ali. E é uma maneira de eu já ir meditando na lei do Senhor dia e noite. Então eu vou, a cada dia eu vejo qual é o melhor. Eu sempre recomendo a parte da manhã e tenho base bíblica para isso, a gente vai ver. Mas você está ali mais desligado e tal, programa, mas não, basta para eu saber que eu vou ter 15 minutos, 20 minutos ali, eu preciso do quê? Colocar o meu relógio para despertar 15 ou 20 antes do que eu faria, né? Aí eu vou garantir que no meu dia eu vou ter aquele espaço ali. Se eu começo e deixo aí, realmente, quando ver, cara, não vai dar tempo, acabou o tempo, e amanhã já tenho que levantar a tal hora, hoje não vai rolar, né? E além do que a cabeça já está mega cheia, né? Então eu sempre sugiro a parte da manhã. E então, aí em algum momento, seja no início da semana, no meio, mais no final, lê, e aí quando chegar aqui a gente vai estar bem enriquecido para a gente poder trocar ideias sobre aquele conteúdo, e eu pretendo ser um facilitador ali, mediador na conversa, e ao mesmo tempo um fechamento ali como alguém que escreveu e que naturalmente vai ter um pouco mais de domínio sobre aquilo mesmo, vocês tendo lido bastante, entendeu? Essa então é a ideia, esse compromisso aqui da leitura, né? Se compromete a ler, vocês todos disseram que sim. Se há alguma necessidade específica de acessibilidade aqui, temos apenas uma que foi, mas é o meu e mais o do Luiz, que eu entreguei ao Luiz aqui, que uma resposta foi do Luiz aqui, que é a minha também, né? Só a da cadeira mesmo. Aqui, como ficou sabendo do curso, 40% convite por amigo ou familiar, 20% WhatsApp e 40% Instagram. Deixa eu ver aqui o que mais que eu queria passar para vocês. Nossa, hoje é longo, hein? Mas então a gente tem 15 minutinhos, eu vou conseguir passar nele 10 minutos. Vai ter que aumentar o familiar então, porque eu coloquei o WhatsApp, mas foi o WhatsApp. Então o WhatsApp da família. Não tinha opção de marcar 2 lá, né? Não tinha opção de marcar 2. Eu vou muito rapidamente, a gente tem 10 minutos aqui, eu vou passar pelo índice, para vocês terem então a visão geral que a gente vai ter. Então o livro ele está dividido ali em textos introdutórios, que são os que a gente vai meditar nesses 4 encontros, esse primeiro e mais 3, né? Então o primeiro é vaidade, vaidade, tudo é vaidade, baseado nessa menção sobre Salomão. Segunda introdução são as fases do conhecimento de Deus, e nela a gente vai meditar essa coisa sobre conhecer sobre Deus e depois o conhecer Deus, né?
A gente vai meditar isso daí. E o terceiro e o quarto a gente deve fazer junto, que é por que a Bíblia e o como utilizar a Bíblia. É porque, tá, beleza, eu vou fazer essa busca toda, eu concordo que tem, eu concordo que a gente precisa tentar aí, né, crescer, espiritualidade, buscar o propósito, mas por que a Bíblia e não tantos outros livros, tantas outras religiões? E aí, então, a gente vai trabalhar nessa introdução o porquê adotar a Bíblia aqui para essa nossa busca, né? Então, o capítulo 1, a gente começa com a busca a essa indagação. Nós somos obras do acaso ou somos divinamente entretecidos, ou seja, divinamente criados, divinamente formados. E aí então vão ter 2 encontros onde a gente vai meditar nisso. Por quê? Se nós somos obra do acaso, não tem que se falar em propósito. E a gente já termina por aqui, né? E não tem por que avançar no livro. Porque se eu sou feito por acaso, aí deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Se eu entender, não, cara, tem que existir realmente um Deus que criou tudo e que me criou, é difícil imaginar que um ser inteligente, mega blaster inteligente, que fez tudo, inclusive a mim, com essa beleza que eu sou, a beleza não estou falando física, embora física também, mas beleza enquanto complexidade, né? Que ele não tenha me feito como um propósito. Você olha para uma árvore dessa, ela tem um propósito. Você olha para a terra, tem um propósito. Você olha para a chuva, ela tem um propósito. Você olha para um passarinho, ela tem um propósito. Você olha para o fato do passarinho cagar, desculpa a expressão, tem um propósito, né? A borboletinha bater a asa dela tem um propósito. O fato da abelha pegar o coisinho aqui e fazer um negócio tem um propósito. Tudo que você está vendo, o sol que nasce aqui, terminal tem um propósito. A lua que vem, será que tudo é só eu que não tenho um propósito e que sou o mais top, inclusive, de tudo isso criado, o poder de dominar sobre tudo? Será que eu sou o que não tem? E você diz, não, realmente eu tenho que ter, então eu vou buscar Deus para que Ele possa, então, dar esse sentido, buscar nele, tá? E aí, qual que é o propósito? Por que você me fez e me colocou aqui nesse lugar? O capítulo 2 é ser humano, então, buscando a luz da Bíblia. Então já teremos meditado no porquê a Bíblia, pelo menos para esse momento. Nós vamos buscar então na Bíblia essa origem, composição e propósito do ser humano, vendo ali que Deus é amor, né? No segundo encontro desse capítulo nós vamos ver a nossa origem e composição, então nós vamos ver que temos essa origem em Deus e, portanto, no tópico 5, que é o terceiro desse encontro, o nosso propósito, então o propósito da humanidade justamente vai ser viver em amor. No capítulo 3, vamos falar sobre a queda do propósito de Deus, que é isso da humanidade viver uma unidade em amor. Vamos meditar sobre essa queda desse propósito por causa do domínio do ego, essa nossa carne. Por isso esse contraste, a dificuldade que a gente passa a ter, vamos ter então 3 encontros sobre isso. Depois no capítulo 4, né, a lei e os profetas. E aí, meu amigo? Como é que tá, Edivaldo? Tudo bem? Ah, imagina, teve lá o coisa. Esse é Edivaldo, Marta, Wilton, meu irmão. Esse é o Luiz. Ali a Carol, minha esposa, você conhece já, né? Então, a gente tá só, estamos passando, senta aí, puxa aí. Senta aí, puxa a cadeira aí. A gente está concluindo aqui, eu estou passando, Edivaldo. Não, estou satisfeito, obrigado. Eu estou passando aqui com o pessoal o índice, né, do livro, que é o livro que a gente toma como curso, né? Pode ficar sentar aí tomando café enquanto eu estou terminando aqui, pode ficar à vontade, sentar lá e tomando, tá? Para ter essa visão geral, como eu estou gravando, depois eu vou mandar para você, e aí você pode assistir tudo que você não terá perdido não, tá? Então, eu tô aí no capítulo 4, que é o capítulo maior, a gente trata da lei, a lei e os profetas, ou seja, o Velho Testamento. A gente vai ver então esse desenho todo do Velho Testamento, porque Paulo diz que o Velho Testamento é uma sombra das coisas que haveriam de vir ou das coisas que acontecem em um outro plano que a gente não enxerga. Então nós vamos ter essa visão do Velho Testamento todo enquanto lei e profetas, e vendo esse desenho com esse paralelo aqui do mundo espiritual, do reino de Deus e tal. Então bastante rico esse tópico aqui, esse capítulo, tá? E ele vai ter 2, 4, 6, 8 encontros nesse capítulo aqui. Aí o capítulo 5, que é a chegada da nova aliança e o reino de Deus, já no tempo de Jesus, quando então Jesus chega, vamos falar sobre justificação, regeneração e santificação. Então o primeiro tópico é a encarnação do amor, né? Então se Deus é amor,
o amor encarna, né? Não é reencarna, o amor encarna, ele toma a forma de carne, né? Habita entre nós para trazer para a gente uma mensagem. Justamente, eu gosto até disso daqui, esse meu livro, essa minha Bíblia aqui, dá para ler aqui, ó, ele tem escrito amor, né? Ó, normalmente a Bíblia tem escrito Bíblia Sagrada, né? Aí, quando a gente fez a capa, né, Moura? Aí a gente pediu para gravar aqui. Foi eu que pedi mesmo, eu pedi, não foi? Antes da Carol, o senhor pediu para gravar amor, porque justamente, eu gosto de uma expressão, eu cito gente que eu acho que andou dando umas vaciladas e está meio desvirtuado, mas quando falaram isso, estavam lúcidos e vale o que eles falaram, né? Porque eles tiverem mudado, né? É o Caio Fábio. Ele tem uma frase dele que eu até cito, né? Acho que na introdução, uma das introduções da apresentação do livro, que ele diz assim: a Bíblia é uma carta de amor escrita por Deus à humanidade. É forte isso, né? Então, assim, por isso, tudo a Bíblia tem que ser lida sob essa ótica, essa chave interpretativa que é a do amor. Se ela é uma carta de amor, e é mesmo para nós, mesmo a parte que fala, pô, e mandou matar geral, e tocou fogo, de alguma forma tem que estar dizendo amor, senão tem alguma coisa errada, e a gente vai ver como realmente tem, né? Então, esse primeiro esse amor, que é Deus, ele encarna, toma forma de carne e vem habitar para trazer um conteúdo para a gente. Jesus também é apresentado como a palavra de Deus que criou todas as coisas, então essa palavra de Deus toma forma de gente e vem falar com a gente a partir da sua própria existência aqui, que ele então passa 33 anos aqui. Então esse item é a encarnação do amor, a justificação, a regeneração e santificação, que fala sobre desde o início em que a gente começa a voltar para esse plano de Deus, o processo que a gente passa e depois, quando Deus voltar, como é que vai ser para a gente, né? Essa reconstrução nossa, a reinclusão no plano de Deus e a importância do congregar. É o último tópico, são 4 tópicos que a gente vai ter 4 encontros nesse capítulo aqui. Depois o capítulo 16, as relações com os seres humanos e com os bens da vida. Então, como a gente falou na introdução lá na apresentação, é uma questão de hierarquizar os valores da vida. Então Deus e o amor tem que estar no centro de tudo, Deus é amor. Todas as outras coisas na minha vida, por mais importantes que seja, cara, o meu trabalho, o meu casamento, a minha família, os meus estudos, tudo tem que girar em torno de Deus, né? Nada pode não estar girando e orbitando em torno de Deus. E aí, e mesmo essas outras que giram, vão ter uma que eu ponho como prioridade. O que é prioridade? Às vezes no momento da vida, não, é o estudo, é o trabalho, ou é a família, ou é isso, ou é o futebol, ou é o lazer. Então a gente tem também que hierarquizar essas coisas. E às vezes vai variar de pessoa para pessoa, de momento em momento que você está na vida, mas sempre Deus tem que estar no centro de tudo, né? Então, quando você hierarquiza isso e coloca então os seres humanos, a relação humana, ela está sempre acima dos bens, né, do material. E temos 3 encontros sobre isso. O primeiro fala do amor ao próximo, o segundo a prática do amor ao próximo e o terceiro a relação com os demais bens da vida. E aí o capítulo 7 fala sobre a vida após a morte, então aí já estamos nesse destino da humanidade, a gente já fala então sobre os céus mesmo, a Nova Jerusalém e tal. E são 2 encontros que a gente vai meditar então nesse destino, mas um destino que já começa aqui, como eu digo, o céu já começa aqui, né? A gente já começa a experimentar muito do que é o céu, um pouco do que é o céu, quando em se relacionando com Deus e Ele moldando o nosso pensamento e o nosso olhar para a vida, a gente já vai tendo muito mais paz, a gente vai usufruindo muito mais a vida, a gente vai se ofendendo muito menos, a gente vai chorando muito menos, né? A Bíblia é um lugar onde não tem choro, é um lugar de paz, a gente já começa a experimentar, vai chorando muito menos, vai sentindo muito menos dor, independente das circunstâncias, porque Deus nos promete uma paz que excede o entendimento. Então a gente começa já a viver o céu aqui, mas a gente fala desse destino também, enquanto um céu absoluto, né? O capítulo 18, desenvolvimento da nova criatura, são vários encontros, onde a gente fala do ciclo da vida devocional, e a gente fala sobre a higienização no segundo encontro, a gente fala comparando muito a nossa vida, que a gente precisa de se alimentar, precisa fazer exercício, a gente precisa tomar banho, a gente tem que escovar dente, então a gente precisa de higiene, precisa de alimentar, precisa descansar. Então, baseado nisso, esses 2 tópicos ali vai trazer. Espiritualmente também a gente precisa desse tipo de coisa.
né? Então essa consciência de novo, né, Luiz, vai contra, para chocar com aquela que, cara, a gente está sendo bombardeado ali o tempo todo, sim, por isso a gente precisa disso daqui, né, de ter atenção, né, esse ciclo da nossa vida devocional e o ciclo da higienização espiritual, para ir contrastando com a nossa carne estar o tempo todo alimentada, então eu tenho que estar o tempo todo me purificando e o tempo todo me alimentando de coisas espirituais. E aí, a partir do 28, vão ter encontros que é sobre o momento devocional e a gente então vai passar algumas semanas só em cima da oração do Pai Nosso. Inclusive eu mandei, Moura, pro Wesley, eu lembrei que era aqui no livro que tinha, que ele perguntou. Então são vários tópicos aqui. Então são vários encontros que a gente tem que é só em cima da oração do Pai Nosso, que é muito enriquecedor, para que a cada dia, quando nós estiver fazendo devocional, a gente possa fazer com muita consciência a oração que Jesus ensinou. E a gente possa fazer ela, não como vã repetição, mas com consciência. Aí o último tópico é o princípio do descanso, o 34, que é um tópico também que eu tenho bastante carinho. Todo o livro, né? Bastante. Então, está aí apresentado a ideia do livro. Talvez numa outra dessas introduções eu fale um pouco algo que eu queria também sobre como é que começou, de eu começar a escrever esse livro, estudar e tudo. Mas então acho que está apresentado em linhas gerais para vocês. Fiquei muito feliz que vocês se inscreveram. O Edivaldo não chegou a inscrever, mas disse que vai estar com a gente. Ele vai ter a dificuldade de alguns domingos de escala, né? Tem gente da escala, a Marta tem coisa de escala. Alguém sempre vai ter, mas assim, o máximo possível está aqui. Vai estar gravado para quem não conseguir, porque imagina assim, se não foi, cara, beleza, não é igual, então conseguindo venha, mas vai estar gravado. E aí o que você não conseguiu vir, naquela semana que não veio, separa um tempo para poder assistir a gravação, né? Porque imagina pessoas, e a gente tem direito para ter o certificado do curso, que é o de menos, eu sei, ninguém está com carta de certificado. Mas para dizer, não, eu realmente fiz o curso, você pode ter no máximo 25% de falta. É muita coisa, 25%. Não joguem com isso e dizer assim, não, então, cara, é um quarto dos encontros, né? E assim, vai que, imagina, é tudo uma sequência que faz. Então, você imagina na escola a pessoa que faltou justamente no dia que ia aprender mais, adição. Ixi. Cara, se ele não pegar aquele conteúdo de um colega, já era. Ele pode pegar todos os outros 90%, foi só 10%, que foi só aquele dia que ele ia estudar adição. Mas ele sabe subtração, ele sabe dividir. Só que se ele não sabe somar, ele não sabe multiplicar. Se ele não sabe somar e multiplicar, ele não vai saber fazer uma equação de primeiro grau. Se ele não sabe fazer uma equação de primeiro grau, ele não vai saber fazer a de segundo. Se ele não sabe, ele não vai saber fazer potência, se ele não sabe multiplicar, né? Então, assim, ele vai passar o resto da vida ali na escola e vai terminar, se ele não for lá para estudar, e quanto antes, melhor. Porque depois ele, caramba, ano atrasado, retrasado, então eu vou voltar. Cara, mas olha o que ele perdeu agora nesse meio tempo. Então, assim, é a mesma coisa, é uma lógica, uma sequência que vem. Vocês viram quando eu fui explanando aqui pelo índice, que ele guarda uma lógica ali. Então, não conseguindo vir, a gente vai sentir falta de vocês, mas aí então assiste ao longo da semana o conteúdo e na outra semana tá aqui com a gente, tá bom? E aí vai ser bem. Acabou? Alguma dúvida, pergunta? Acabou. Vai na prova, Não, vai não. Como o já sabe que eu consigo anotar alguma coisa que parece que não tem nada a ver. Bom, agora que eu vi, obrigado. Como ele sabe que eu consigo anotar alguma coisa que parece não ter nada a ver e ainda assim prestar atenção. Quando a gente está falando da metamorfose, né, que é a mudança da forma da borboleta, ou da lagarta para a borboleta, que incentiva essa metanoia, que é a transformação da radical na mente. Né? Aí eu acabei começando a pensar, enquanto ia ouvindo aqui, aí eu ouvi a palavra e já colocava aqui, lembrando um bocado de coisa aqui. Essa metamorfose, já desde para a lagarta, e automaticamente o que acontece para a gente, ela traz uma elevação. Isso ali é só porque, Edvaldo, que a gente chegado, é porque tem um versículo que a gente estava meditando, que é Romanos 12:2, que fala para a gente não se conformar com esse mundo, ou seja, para não seguir o padrão do mundo, não sei como o mundo normalmente é, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, então, essa palavra ser transformado lá, a palavra é metanoia no original, que é o tipo de transformação pela qual a gente estava falando, e por isso que ele vai detalhar ali, pela qual passa a borboleta, né? A lagarta, né? E que de repente passa por todo aquele processo e vira aquela coisa linda que voa e tal. Então essa palavra, a gente tem que ser transformado da nossa mente
radicalmente igual uma lagarta, passa por uma transformação radical para virar uma borboleta. Então, aí ele está falando sobre isso, Dori. Então ele começa por essa questão da elevação, né? Ela sai desse mundo bidimensional e passa para uma elevação. E a questão da leveza, ela passa de rastejar para conseguir voar e até a leveza do toque, que a gente recebe por ela, né? Beleza, cor, a função ou propósito. Né? A única coisa que a lagarta faz é se nutrir. Depois ela muda o propósito dela e começa a ajudar na polinização, que a partir daí começa a alimentar as pessoas. Né? Olha só, que legal. E aí dá até prazer para os outros, né? Qual que você prefere? Uma lagarta ou você prefere uma borboleta? Então, o prazer que a gente acaba causando até essa inspiração, né? Ninguém fala da inspiração olha, por causa da lagarta. Ela traz a paz, a lagarta traz turbulência. Borboleta, né? Então, e depois essa é a questão do anonimato, né? Parece que lagarta é tudo igual, borboleta é única. Verdade, olha que top. E muito legal. Depois a questão, até me fiz a pergunta, o que aconteceria se a lagarta não passasse pelo período do sacrifício ou fosse tirada do sacrifício antes da hora? Então incentiva a gente a chegar e saber bem esse momento do deserto, esse momento de tudo, sabendo que na verdade tem um propósito para isso. Verdade. Muito, muito legal. Aí a outra coisa que acabei guardando aqui, porque você falou sobre a questão, já que você não quer mais citar aquela outra pessoa, já que você não queria citar, você pode citar o Gregório Magno, né, que é o Papa Gregório II, ou São Gregório Magno, ou pode citar o Billy Graham, modernamente, que ele disse a mesma coisa. Ele disse também. Então antes do Caio Fábio... Pior que eu não vou lembrar o nome dele. Não, Billy Graham você lembra. Mas então, lembrar qual que é desses dados. Porque o termo exatamente a carta de Deus escrita à humanidade veio do Papa Gregório II. Foi a primeira pessoa que disse. Aí me manda no zap que eu vou atualizar lá e vou citar direto a fonte, que eu já não vou dar ibope para quem não tá. E aí o Billy Graham usava o mesmo termo, só que em vez dele dizer uma carta de Deus escrita à humanidade, o Billy Graham dizia uma carta de amor de Deus para nós. Se você lembrar de mandar para mim no WhatsApp, que aí eu vou já colocar lá, para quando sair a publicação já ficar, né? Que bênção, Ito. Caramba, que top, né? E você vê, o sacrifício acontece, aquele início, cara, imagina a lagarta ali, velho, a bicha sofre ali dentro, deve ser brincadeira ficar naquele casulo, não é? Enclausurado, né? Ali. A gente fala, quanta lição top, muito, muito legal. Que bom. Mais alguém? Não está na hora de sair. Não? Podemos orar então? Comenta aí. Depois você lê. Comenta aí. Eu acho muito bonito. É que eu mandei pro Hilton na hora que ele estava falando que eu escrevi algo sobre a borboleta, que eu gosto muito, me encanta essa metamorfose. Justamente nessa parte, que tem hora que a gente quer ajuda para sair, mas não é o momento de sair. Tem algumas coisas ainda para ser transformado, mudado, aprendido. E aí quando você sai do momento, você vai voar e fazer toda essa beleza da borboleta. Top. Deus nos ajude, que bênção. Que seja assim na vida da gente, que a gente passe por essa transformação radical e com todas essas resultados aí belos nas mais variadas áreas que o YouTube citou aí, né? Espiritualmente seja assim. Sem querer ser antes da hora. Então vamos terminar o curso. Então vamos terminar o curso. Vamos certificar. Oh Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, por esse nosso primeiro encontro. Obrigado, Pai, por essa expectativa agradável que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de que realmente serão momentos muito proveitosos para a nossa mente e também, principalmente, Senhor Deus, para o nosso espírito. Que há de haver crescimento, Senhor Deus, há de haver desenvolvimento e nós realmente vamos avançar e crescer ao longo do curso. E a cada encontro não seremos mais o mesmo do encontro passado, e ao final do curso também não seremos a mesma pessoa, assim como uma borboleta não é mais aquela lagarta de antes de todo aquele processo. Pai, produza em nós, Senhor Deus, as transformações que o Teu Espírito Santo espera produzir em nós e que nós tanto precisamos, Pai, no nome do Senhor Jesus, e que nós precisamos e que as pessoas que estão ao nosso redor tanto precisam. No nome do Senhor Jesus nós oramos, te agradecendo. Pai, pedimos por aqueles que não estiveram aqui, mas que estão também já comprometidos a estar com a gente, eventualmente alguém que ainda nem
se comprometeu, mas que ao ver essa introdução possa ainda ficar interessado, para que a gente possa realmente, todos aqueles que o Senhor designou, escolheu para estarem aqui nesse nosso momento desse ano e para 2027, que possam estar aqui e receber do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai.